Atenção, ouvintes de Itapetim e região. Começa agora o programa Vida na Palavra. Vida na Palavra. Com o pastor Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Meus queridos ouvintes, estamos no ar com mais um programa Vida na Palavra, um programa abençoado em que todas as terças-feiras a gente está aqui compartilhando mais da palavra do Senhor, aprendendo mais da Bíblia Sagrada. E desde já eu quero pedir para você que está nos ouvindo, aumenta o volume aí do seu rádio, aumenta o volume aí do som. Você que está ouvindo pelo celular também, compartilha o link para não só você, como mais pessoas também serem abençoadas, certo? Eu me chamo David, eu sou secretário da Igreja Verbo da Vida aqui de Itapetim. O nosso templo se localiza ali próximo ao Pátio Novo da Feira, certo? E eu tô aqui com o nosso querido pastor presidente, querido pastor Roberto Soares. Dá um alô aí ao pessoal. Olá, pastor. Pessoal, graça e paz, uma boa tarde. É uma imensa satisfação estar junto com vocês nesse programa que é um programa de edificação da palavra. E hoje o programa vai estar bombando, né, David? Verdade, pastor. Desde já eu quero fazer uma breve oração, certo? Para a gente iniciar. E logo mais o pastor vai estar repassando aqui a programação da semana. O pastor vai estar repassando. Fecha os teus olhos, queridos ouvintes. Obrigado, Senhor, por esse programa abençoado, Senhor. Espírito Santo, abre o nosso entendimento, abre o entendimento de cada ouvinte para compreendermos mais da Tua santa palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu repreendo todo empecilho, todo mal, e nós te agradecemos por mais um dia abençoado de vida, Senhor. Em o nome de Jesus todos dizem amém. Amém, pastor? O pastor pode estar passando a programação aí, como vai ser essa semana. Vai ser uma semana bem tensa, mais uma semana poderosa na nossa igreja, né? Com os trabalhos. A gente vai ter, hoje à noite a gente vai ter grupo de conexão, que são reuniões feitas nas casas, né? Tem, se eu não me engano, já tem 7 casas aqui em Itapetim, tem em São Vicente também, onde nós nos reunimos para meditar na palavra, para orar, para buscar e tomar aquele café e manter a comunhão da igreja. Amém. Você desejar participar de um grupo Conexão, né, você pode estar entrando em contato com o nosso querido aqui secretário. Ele vai te encaminhar para uma dessas casas, né? Você pode até pedir oração. Deixa um bloquinho de nota aí, no final ele vai te passar o contato, deixar o contato dele aqui. Você pode mandar mensagem também pelo WhatsApp. E quinta-feira temos uma programação muito forte, que é o culto de cura. A gente tem mensalmente, uma vez por mês, em nossa igreja, culto de cura, que tem sido um culto bastante forte, onde muitas pessoas têm recebido cura, recebido milagres, pessoas têm sido abençoadas, têm sido tocadas pelo poder do Espírito Santo. Então é quinta-feira agora na nossa igreja. Que horas, pastor? No Verbo da Vida, às 19h20. E você é convidado para estar lá, né? Receber seu milagre, receber sua cura. Vá com fé no coração, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém, pastor. E domingo, pastor? Tem alguma coisa domingo? Domingo é o culto da família, que é extraordinário, às 19 horas, também na igreja. Aproveita esse dia, leva a tua família para cultuar junto conosco. Lá tem departamento de crianças, onde as crianças sobem lá para cima, são reservadas com ar-condicionado também. E elas têm o professor e o professor auxiliar que dá essa cobertura e traz o ensino da palavra no nível da criança, né?
Inclusive, sábado também tem uma conferência Sim, Kids, né, A pastor? conferência Kids, que é para as crianças, De vai ser na 7 igreja. anos, isso. Já sabe o horário. De 7 anos a 12 anos, né? As De crianças 7 às 12, né? A mãe pode levar. A criança de 7 às 12 pode levar. De 7 horas da noite, né, pastor? Veja só aí no cartaz, foi divulgado aí, veja o horário certinho aí pra gente poder compartilhar aqui a programação. Então, achei aqui, ó, sábado, 7 horas da noite. 7 horas da noite. Kids, né? De criança de 7 às A 12. 12 anos. Então, pai e mãe leva. Vai ter atividades lá pra criança, vai ser na igreja mesmo. Isso. E não deixa de levar, né? Fica por dentro da programação da nossa igreja. A nossa igreja está com programação muito forte, né? Inclusive Verdade, a gente vai pastor. ter para um mês um momento com as mulheres, só mulheres, que vai ser numa chácara, Uma conferência, né? né? Então você que está se envolvendo, quer se envolver, nos procura. Porque tem uma atividade também dos jovens, né? Para o mês, Tem. que vai ser uma atividade esportiva, né? Isso, Fala vai um pouquinho ser aí. um torneio. Vai ser um torneio, pastor, um torneio de vôlei de areia. Vai ser Glória a Deus. É para todos os jovens, Todos não os só jovens. da igreja, mas que deseja, né, se aproximar da gente, se enturmar, você pode estar entrando em contato. Inclusive, Isso. desde é líder dos jovens, né, Deide? Amém. Vai ter medalha e David tudo, Jonadab. viu, pastor? Medalha e tudo. Glória a Em nome de Deus. Jesus. Ô, pastor, pra gente começar, eu queria dar um alô aqui ao pessoal do grupo. Muita gente tá aqui conectada, muita gente nos ouvindo, pastor. Pessoal de Não São se esquecendo Vicente. também do aviso do Zé Rangel, que sempre tem pedido, Sim, né? é. Lembra de mim e da irmã lá do bairro... Irmã Neves. Irmã Neves, lá do bairro São São José. José, né? Pastor, eu lembro de mim, não esqueci de você não, Irmã Neves. Rangel, que tem nos acompanhado, né? Irmã Graça também. Uma graça. Amém. Um alusão aí, um Alusão. abraço pra vocês. Irmã Divaneide de São Vicente também conectada, pastor. Sua esposa, irmã Daniele, conectada. Querida Lila, irmão Alcide, Léo também. Eita, Léo, Ayrton. líder do diaconato, nosso querido irmão Verdade. Ailton. Hoje nós vamos estar lá em São Vicente pregando a palavra. O nosso querido irmão Ailton vai estar trazendo uma palavra lá para o povo de São Vicente também. Verdade, pastor. Sítio Mucambo, também um alusão aí para o pessoal do Sítio Mucambo, lá de Eita Brejinho, glória. conectado, nossa querida irmã Carla. Vamos orar mais uma vez para Amém, nós Pai. darmos início Acom- à meditação de hoje. O tema é forte, viu? O tema é sobre campo de batalha na mente. Né? Muito Eita forte. glória. A mente da gente é um campo de batalha, né? E é importante, né, pastor? Importante a gente saber disso e saber cuidar da nossa mente, né? A Verdade. mente é uma parte do nosso ser muito importante. Muito Nossa importante. alma. Mente é relacionada à alma, né? É verdade. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, direção, discernimento, nos guiar, abrir nossos olhos espirituais, para que possamos compreender cada dia mais a palavra do Senhor. Obrigado, Espírito Santo. No nome de Jesus, que essa palavra venha alcançar cada um que está nos ouvindo. E que o Senhor venha ministrar ao coração dessas pessoas uma bênção especial na vida de cada um, Senhor. E que essa palavra, em nome de Jesus, seja um divisor de água. E que toda ação do inimigo na vida de cada pessoa que está nos ouvindo venha cair por terra, em nome de Jesus. Nós declaramos uma mente sarada. No nome do Senhor Jesus. Amém. Então é isso aí, pessoal. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo, todo louvor, toda honra e toda glória seja dada ao nosso querido Deus. E o tema de hoje é campo de batalha na mente, que é um lugar que a gente faz parte do ser humano. A mente é muito importante, mas às vezes a pessoa se esquece de cuidar da sua própria mente, cuida do seu corpo, porém esquece de cuidar da sua mente, né? Verdade. E é importante a gente também ser saudável na mente. Inclusive, pastor, hoje em dia, né, nos tempos que a gente está vivendo, as doenças, muitas doenças são na mente, né? Tem a ansiedade, né, a famosa ansiedade, tem a depressão, ou seja, várias doenças
são na mente. Começa Justamente, pela é. mente e atinge o corpo todo. É né, a pastor? mente, se ela não for bem cuidada, por isso que tem os psicólogos, né, para ajudar. Isso. Muitas doenças, como você tem falado, começam na mente, depois vai surtindo efeito para o corpo, né? Então, uma das coisas que a gente tem que ter bastante cuidado é aprender a viver o dia de hoje, né? Porque assim, às vezes a pessoa começa a viver o amanhã e esse amanhã traz acúmulo de preocupação e ansiedade. Verdade, pastor. E aí começa a mente ficar doente, né? E eu tô falando isso aqui, pessoal, para cada um de nós, né? Não é só para você que está nos ouvindo, não. Serve como um tratamento para mim, para David que está ouvindo, você Isso, que está pra nos todos. ouvindo, né? Porque a gente tem que ter bastante cuidado, observar assim, como é que tem sido a minha vida emocional, né? Como é que eu tenho vivido? Porque se eu não souber trazer esse controle sobre a minha vida, eu vou acabar me prejudicando. Verdade. Prejudicando. Às vezes a gente ajuda tanto outras pessoas e se prejudica. Porque a gente não está sabendo lidar com a nossa mente, as emoções, né? A nossa inquietude ali, situações. Outra coisa que a gente tem que ter bastante cuidado é não se sobrecarregar de problema de terceiros, ou seja, de outras pessoas, né? A gente às vezes se sobrecarrega tanto com o problema de outras pessoas que acaba nos afetando. Então a gente tem que colocar isso assim, ter esse tipo de cuidado para que nós tenhamos uma mente saudável. Outra coisa que é importante nessa batalha da mente, que a gente por isso colocou campo de batalha, porque a mente é um campo de batalha. A gente tem que batalhar mesmo, né? Nosso espírito, somos seres espirituais, governar as nossas emoções, a nossa mente, né? Uma coisa importante para deixar a mente saudável é meditar na palavra. Isso. A meditação na palavra. Verdade, pastor. Existe a leitura que você pega ali. Eu vou ler Mateus, aí começa lendo Mateus do capítulo 1 até o último capítulo. Mas também é bom você, tipo assim, você começou a ler a Bíblia a ler o Novo Testamento. Um contexto. Aí, de repente você pegou alguns versículos, algum tema ali da Bíblia, e aquilo saltou o teu coração, e ali você começa a alimentar seu espírito, fortalecer sua mente, porque a nossa mente ela precisa ser fortalecida com a palavra, Verdade, pastor. para poder ser sarada, né, ser renovada. Por exemplo, se você pegar aquele texto lá de Mateus capítulo, se eu não me engano, capítulo 6, lá vai ensinar muitas coisas boas. Nenhuma delas é sobre a solicitude da vida, ou seja, a ansiedade, a preocupação, onde a palavra começa a ensinar para nós não andarmos ansiosos, né, preocupados, nós observarmos os pássaros. Verdade. E a gente para ali naquele texto e começa a meditar, refletir, pensar, né, pastor? Pensar naquilo, Reler novamente. reler no outro dia do mesmo jeito, né? E a gente vai começando a cultivar aquilo dentro de nós, no nosso espírito, e nós começamos a ter domínio sobre a nossa mente, né? Sobre as inquietações, sobre as ansiedades, sobre as preocupações, que são coisas que adoece a pessoa. Se a gente não tiver cuidado, adoece a pessoa, né? Verdade, pastor. E tem muitos homens de Deus, inclusive daqui a pouco eu vou estar lendo um trecho da Bíblia, aqui alguma passagem aqui da Bíblia, de um grande homem de Deus, usado por Deus a ponto de ter uma fé tão grande que ele orar a Deus para que fogo descesse do céu, para mostrar que Deus realmente era Deus. E esse mesmo homem que de tanta fé passou por uma crise emocional na mente, né? E a ponto de chegar a pedir a tirar a sua própria vida, né? Então, isso nos mostra que nós não estamos imunes, né, de situações assim. Agora por isso que eu estou trazendo essa palavra de hoje, né? Como é que eu devo me comportar, o que é que eu devo fazer, como é que eu devo agir. Já trouxemos algumas chaves aqui. Uma delas é o quê? Meditação na palavra. Isso. Né? Outra é viver o dia de hoje, né? Entregar o dia de amanhã nas mãos do Senhor. Amém. Aprendermos a descansar, desviar os pensamentos negativos, saber repreender o pensamento quando ele não vem de Deus. O pastor, no caso, então, como o pastor falou agora, né? Saber repreender um pensamento negativo, porque a nossa mente,
ela tá sujeita a vir também pensamentos negativos, né? Com certeza, Tem pensamentos bons e tem pensamentos maus. Por isso que a gente tá chamando de uma batalha. Por isso que a gente tá falando que é uma batalha na nossa mente. Justamente, né? é uma batalha. Porque tem pensamentos bons e tem pensamentos ruins. E a gente tem que saber lidar com esse pensamento, né? Eu não posso acomodar aqueles pensamentos ruins, cultivar aqueles pensamentos, né? Se você perguntar esses pensamentos, se você fizer essa pergunta, esses pensamentos vêm de onde? Que natureza é esse pensamento? Com certeza vem do diabo, que mata, rouba e destrói, né? Tudo que vem de ruim vem do diabo, não vem de Deus. Não é Deus que está, não é o Espírito Santo que está colocando um pensamento ruim em você. Que está colocando é o diabo, ele sopra ali. Nós chamamos isso das setas inflamadas do maligno, né? O apóstolo Paulo falava sobre isso, sobre essas setas inflamadas, né? Do maligno. Inclusive, tem alguns textos aí também sobre isso. Queria que você lesse os textos que Deus colocou no teu coração. Tem um texto aqui, né? Que diz assim: Marcos 12:30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, com todo o nosso entendimento a gente tem que amar a Deus. Com toda a nossa mente a gente tem que amar a Deus, né? E de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E também tem um versículo é relacionado à mente, né? Isso, para a gente amar a Deus com toda a nossa mente, não só metade do nosso entendimento. Coração, o ser espiritual, né? Muitas vezes a pessoa está lendo a Bíblia e encontra a palavra coração. A gente tem que saber, esse coração está se referindo a quê, né? Porque existe o coração órgão, né? Físico, existe o coração no sentido de ser o seu ser espiritual, a sua verdadeira pessoa, não é? E existe muitas vezes a Bíblia também falando com o coração como a razão, como as emoções. Então a gente tem que saber discernir o que a Bíblia está falando. Verdade, pastor. Então, nesse caso aí, está falando aí de mente, né? De coração, né? O ser espiritual. E a mente, né? Com a sua própria mente, entendimento, né? Seu racional. Verdade. Né? Quando a Bíblia diz colocar Deus acima de todas as coisas, então eu tenho que, assim, parar e analisar. Será que Deus está sobre todas as coisas na minha vida? Será que eu tenho que colocar Deus acima de tudo? Né? Isso é saudável para a nossa mente. Pode falar, David, outro versículo. Pastor. E também a Bíblia diz, né, que o próprio Jesus diz que Satanás corrompeu o coração de Judas, né? E como foi que Satanás corrompeu o coração de Judas? Com setas, né, pastor? Com as setas. Com as setas, com os pensamentos. Ou seja, para a gente ver, segundo a Bíblia, que o diabo age assim, né? E que os pensamentos são esses? São os pensamentos contrários à palavra, os pensamentos negativos. Outra coisa que a gente tem que ter bastante cuidado com a questão da mente é porque, às vezes, a gente aprende uma coisa errada. Aprende um ensinamento até doutrinário, né? Até ideológico, não sei, alguma coisa. A gente aprende e na nossa mente a gente dá a vida por aquela ideia. A gente diz, não, isso aqui é certo. É isso aqui e acabou. É desse jeito aqui. Né? Desse jeito e acabou. Você, às vezes tem uma pessoa falando uma verdade, mas você está tão endurecido que na sua própria mente você não abre a sua mente para ouvir o que é realmente certo. Então, na verdade, isso é considerado como tolice, né? A gente tem que estar a gente tem que ouvir, né, discernir para saber o que é certo e o que é errado. Verdade. Então, se eu colocar na balança o que é certo e o que é errado, a palavra de Deus é certa. A palavra de Deus é o juiz final para a nossa própria vida, né? Tem até outro versículo, pastor, lá em Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Justamente. Ou seja, eu tenho que remover o pensamento que for ruim, negativo, que está trazendo ansiedade, que está trazendo preocupação, está trazendo medo. Eu tenho que remover. Eu tenho que dizer não. Eu tenho que falar com meus próprios pensamentos. Né? Então,
Eu quero ler aqui, que é a passagem central do tema de hoje, sobre campo de batalha na mente, da história de um homem chamado Elias, no Antigo Testamento. Homem de Deus, ungido, era profeta, obediente a Deus. Inclusive, Deus, na época, nessa época, havia muita corrupção na terra. E as pessoas estavam trocando a verdadeira adoração a Deus para adorar outros deuses, que eram chamados deuses pagãos. Entendesse? E Elias, ele ficou conduído com aquela situação, a ponto de Deus chacoalhar Elias de uma forma tão grande, que Elias começou a agir como profeta e dizendo que o que eles estavam fazendo era errado. E por conta disso, naquela época, ele profetizou que por um período de um tempo, de 3 anos e meio, se eu não me engano, ficaria sem chover na terra, naquele local lá. E ficou uma grande seca, a ponto de muitas pessoas passarem dificuldade, passar necessidade, para ele mostrar que quem manda é Deus. Inclusive, ele fez até um desafio. Esses relatos que eu estou falando estão no livro de Reis. Você pode encontrar lá no livro de Reis. Inclusive, ele fez um desafio com os falsos profetas e convidou esses profetas para um monte. E nesse desafio ele disse assim: vocês façam um altar, e eu vou fazer um altar aqui, e eu vou fazer um sacrifício de um animal, e vocês fazem o de vocês. Agora vocês não colocam fogo, não colocam nada, vocês vão rogar o seu Deus, e o Deus que responder com fogo, esse aí é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal era o falso Deus, né? Começaram a clamar, começaram a se bater, se cortar, né? E não via resposta nenhuma. Só que Elias, ele pediu até para que jogasse água em cima do altar, para dificultar mais ainda. E no momento que Elias clamou, pediu, se eu não me engano, 3 vezes. No momento que Elias clamou, o que é que aconteceu? Fogo desceu do céu e consumiu o altar. Então veja bem, eu estou falando da história de um homem muito usado por Deus e de muita fé. E esse próprio Elias teve uma crise emocional. É forte. Uma crise na mente. E esse próprio Elias foi o mesmo que depois ficou com medo e ficou depressivo, a ponto de pedir que Deus tirasse a sua própria vida. Quando ele fez isso, né, ele saiu e ele soube de uma ameaça que a esposa de Acabe, que era Jezabel, tinha feito com ele. Tinha dado o recado que se encontrasse com Elias, ia matar Elias. Nós vamos ler aqui no capítulo 19 de 1 Reis, a partir do versículo 1. Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel, Jezabel era a esposa de Acabe, tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, esta hora, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ou seja, houve uma ameaça sobre Elias. E Elias ficou apavorado. Mas não era Elias que orou e desceu fogo do céu? É verdade. Deus não poderia livrar ele da morte? Não poderia? Deus não poderia proteger ele? Não é verdade? Mas mesmo assim pegou ele em um momento de fraqueza. A Bíblia diz no versículo 3: temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ou seja, ele fugiu e teve o quê? Medo. Agora, ele teve medo, ele temeu. Sabe o que é que significa essa palavra temer aqui? Nesse caso aqui, Elias teve medo. Significa, ele considerou, no original, ele começou a observar, a assistir, a olhar para aquelas ameaças. Ele tirou o foco do Deus que cuida, que provê, que protege e que guarda, e começou a olhar para quê? Para a ameaça, para a situação. Nesse mesmo Elias começou a ficar apavorado. É o caso que tem acontecido na vida de muitas pessoas, né? Às vezes,
as situações são tão grandes que a gente tira o foco de Deus. É forte, pastor. Né? Quer falar? Pode falar. Inclusive tem até um versículo que eu separei aqui, que diz justamente isso, ó. Mantenham... Cadê? Tá carregando aqui, pastor. Mantenham o pensamento... Tá carregando aqui, peraí. Pronto, enquanto você abre aqui, eu vou ler aqui, ó. O versículo 4 diz: ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Ou seja, Elias foi direto para o deserto, né? Fugiu. No versículo 4, a parte B diz assim, ó, Elias conversando com Deus em oração, diz: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Aí deitou, no versículo 5, e dormiu debaixo de um zimbro. Ou seja, o próprio Elias ficou tão aflito que pediu a morte. Pediu para que Deus tirasse a vida dele. Toma minha alma. Porque ficou tão aflito que pediu para Deus tirar a sua própria vida. Mas não era o mesmo cara que estava cheio de fé? O que é que o pastor quer falar com isso? Eu quero falar que nós não estamos imunes das situações. Estamos sujeitos. Né? Nós estamos sujeitos. Não é? Agora, o fato que a gente tem que ter cuidado é para não andar pelos pensamentos contrários, pelos sentimentos, pelas adversidades, não é? Eu estava até lendo, antes de eu vir para cá, estava lendo, e o cara falou algo interessante. Ele disse assim: foi pedido para 2 artistas fazer um quadro que representasse paz. Cada um ia pintar o seu quadro que representasse paz. E o primeiro artista pintou um lago bem tranquilo. Né? E uma montanha lá, as árvores, os pássaros cantando. Aqueles jardins, né? Jardim bem bonito. As gramas. O segundo pintou uma cachoeira bem forte, fazendo bem muito barulho. Uma tempestade, né? Não, nesse que eu vi não era tempestade, não, era uma cachoeira bem agitada. Não é? E também um jardim, mas algo barulhento. Aí ele foi e disse assim: qual é o lugar de paz aqui? Muitos diriam: não, é o lago, é onde o passarinho está cantando. Aí o cara disse assim: o lugar de paz é onde tem um barulho. Porque a verdadeira paz é representada diante das situações e tribulações que a gente está vivendo. Entendeu? Então a gente tem que saber se manter, David, em paz diante das circunstâncias. Eu tenho que ter essa consciência, é uma consciência, que não vai haver assim, vai haver dias que vai estar tudo tranquilo. Vai haver dias que vai estar tudo em paz, né? Mas vai haver dias de tribulação. Vai haver dias de perseguição. Vai haver dias que vão falar mal de você. Vai haver dias que vão se levantar. Vai haver dias de dificuldade, talvez financeira. De notícias ruins. Mas a questão é, em quem nós estamos confiando, né? É foda. Onde está meu coração, não é verdade? Eu não estou dizendo, pastor, mas o senhor não fica às vezes abalado. Fico. Mas eu já vou partir para 16 anos servindo ao Senhor, adorando. E entre esses altos e baixos, eu permaneço firme e não desisto. Porque dentro de mim tem uma palavra dizendo assim: eu nunca vou desistir, eu nunca vou retroceder. Nunca, está determinado. Eu posso passar, pode ter momento de fragilidade, pode ter momento de fraqueza, mas o que é que eu faço? Eu bato a poeira, eu me levanto e vou embora. Aí talvez tenha dia que eu vá estar sorrindo mais, talvez tenha dia que não vá estar tanto. Agora eu e você não podemos nos deixar levar pelos pensamentos, né? Como Elias. Graças a Deus que na continuação desse texto, o anjo veio, apareceu a Elias, porque Deus é tão bom que mandou um anjo para confortar. Sabe o que é que me lembra? Aconteceu comigo já, e eu tenho certeza que tem acontecido com você. De ter momentos que você está passando por uma situação tão difícil, e você está tão aflito, sua alma está tão aflita, mas de repente parece que vem como um bálsamo sobre você. Uma força que você não sabe de onde vem. É a mesma coisa do anjo que apareceu para Elias, que colocou uma comida e disse: come essa comida, e aquela comida fortaleceu ele, porque aquela comida era algo espiritual. E aquele momento que a gente está fragilizado e de repente vê uma força, algo sobrenatural, é o próprio anjo de Deus trazendo algo da parte de Deus para as nossas vidas.
para nos fortalecer. Entendeu? Então a questão é como é que tá? Como é que eu tenho cuidado da minha mente, né? Eu tenho aceitado essas coisas e tenho me prostrado diante das situações a ponto de ficar depressivo, acamado e dizendo assim, murmurando, questionando, ninguém me quer, ninguém pensa em mim, ninguém gosta de mim, ninguém me procura, ninguém me ajuda, eu sou maltratado, minha mãe não gosta de mim, meu pai não gosta, fulano não gosta. O que é que eu estou fazendo nessa vida? A vida é difícil. A vida é difícil. Você é um covarde. Um covarde. Deus te deu a vida. Deus te deu a vitória em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores. Ele escreveu nosso nome no livro da vida no dia que nós confessamos Ele como Senhor da nossa vida. Então a gente tem que se levantar e repreender essas ideias, esses pensamentos, né? E ter a certeza e a convicção que a nossa vida pertence ao Senhor. E fé é isso, né, pastor? Fé é você diz, eu tenho fé em Deus. Aí, só que quando vem uma situação desagradável, você não confia em Deus, você não acredita em Deus. Você quer jogar tudo para o ar, você fica triste, fica com medo, fica preocupado. Então isso não é fé. Fé é você confiar. Se você crê que Deus é contigo, se você crê que Deus é Pai, se você crê que Deus existe, então você tem que crer que Deus é Deus para mudar essa situação. Justamente. Se vem um pensamento negativo, como o pastor falou, a gente está sujeito a vir um pensamento, a vir a certo. Vem um pensamento negativo, não vai dar certo, ou tá difícil, vai vir esse pensamento. Aí o que você vai fazer diante desse pensamento? Você vai repreender, você vai dizer, está repreendido no nome de Jesus. Você vai combater aquele pensamento e não vai alimentar ele, né, pastor? Justamente outra coisa, David. Às vezes, a pessoa está com a mente tão cauterizada. Por quê? Porque viu alguém na televisão ou na internet falando mal de uma igreja, falando mal de pastores, né, falando mal, dizendo que a igreja mesmo só pensa em dinheiro, o pastor só pensa em dinheiro, essas coisas, né? Que é ladrão. Aí a pessoa criou aquilo na mente dela e ela acha que aquilo é daquele jeito. Sabe o que acontece? Uma pessoa dessa fica com dificuldade de frequentar, de buscar a presença do Senhor. Ela pode até dizer, mas eu busco em casa. Mas é a mesma coisa? Não. Por que Jesus disse assim, que o meu povo perece? Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Jesus não, a palavra de Deus diz. Jesus disse assim, a Bíblia diz que ele se entristeceu quando viu o povo disperso, sem pastores para arrebanhá-los. Entendeu? Então, o pastor, ele arrebanha, ele cuida. Aí a pessoa cauterizou a mente está cauterizada, está doente, a pessoa dessa está doente. Não é? A gente sabe que tem situações, que tem lugares que são, infelizmente, são errados. Mas cada um preste conta a Deus. Entendeu? Então isso tem atrapalhado a vida das pessoas, delas serem abençoadas e delas serem transformadas. Outras dizem assim, eu não sou religioso, eu não preciso estar dentro de uma igreja. Não, irmão, você não precisa estar dentro da igreja, mas a igreja precisa estar dentro de você. É forte. A igreja de Cristo precisa estar dentro de você. Igreja significa estar junto, estar relacionado com o povo de Deus. Igreja significa fazer a obra junto com pessoas que pensam da mesma forma que você pensa, que crê da mesma forma que você crê. Igreja são a manifestação dos dons espirituais em conjunto, quando um grupo de pessoas estão adorando ao Senhor. Igreja não é uma pessoa só isolada, não. Igreja é envolvimento. É envolvimento. É envolvimento. Eu não estou falando de paredes, eu estou falando de um grupo de pessoas unificadas na meditação da palavra, em reunião, em comunhão. Né? Às vezes a pessoa se afasta da igreja, quando a gente diz igreja, uma forma de falar, mas a gente sabe o que é igreja. Se afasta da comunhão do povo de Deus, né? Se autodenomina ali, né? Fica ali achando que ele é o dono da cocada preta. E na hora que mais precisa, quem é que vai orar por ele? Quem vai orar por ele? É forte. A própria igreja, que a pessoa abandonou, que falou mal, que foi contra. Né? Então,
O diabo também trabalha na mente das pessoas. E é ali, pastor, é naquele ambiente que pessoas deixam drogas, pessoas são curadas, pessoas têm casamentos restaurados. Aí como é que eu vou falar mal de uma denominação se há uma transformação ali, se a glória de Deus habita naquele lugar, se Deus faz milagres naquele lugar, né, pastor? Justamente. Então é isso, pessoal. Trazendo um pequeno resumo do que foi falado, não é? Nós estamos aqui trazendo a atenção para que cuide da sua mente. Isso. Cuide, renove ela cada dia com a palavra. Procure viver o dia de hoje. Não é? Não vou dizer, é fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas é possível. É possível. A Bíblia diz, lançando sobre ele, 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele as vossas ansiedades, ele cuidará de vós. Então vai ter momento que você vai ter que colocar seu joelho no chão e você vai dizer assim, meu Deus, o Pai, como você quiser chamar, que ele é nosso Pai, meu Pai, eu estou aflito, estou afligido, minha alma está angustiada. Jesus não ficou angustiado? Foi. Lá no jardim de Getsêmani, né, quando foi para passar pela a entrega dele à cruz, para morrer pela humanidade, pelo pecado da humanidade, ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas vai ter momento que ele vai estar como Jesus, angustiado mesmo, angustiado. Já aconteceu comigo, de eu chegar em casa assim, eu só estou com vontade de chorar, só chorar, eu quero chorar. Mas também depois que acaba chora, se isola ali no quarto, chora, enxugar lá, como o Espírito Santo vem, renova suas forças, e o cara se levanta e diz, vamos embora, não vamos parar não, vamos ganhar alma para Jesus, vamos pregar o evangelho, vamos trabalhar, vamos fazer a obra, vamos cuidar do dia a dia, né? Vamos se mover, porque Deus fez a gente para mover. E é possível uma mente doente paralisar a pessoa de uma forma tão grande que a pessoa fica acamada na sua cama sem sair, sem querer sair, com a porta trancada e dizendo, eu não quero ver ninguém. Quem está feliz com isso? O próprio diabo, o próprio Satanás. Outras se cortando, né? Cortando os pulsos, se cortando, crise de ansiedade, nervo à flor da pele, tomando remédio toda hora, não quer ver ninguém, não aguenta um barulho de nada. Quem está fazendo isso na sua vida? O diabo. Está por trás. Está por trás. Aí é nessa hora que eu vou colocar na balança e dizer assim, eu sei que é tu, Satanás. Em nome de Jesus, esse mal vai cair por terra, porque eu já venci. Às vezes, David, é a própria pessoa que tem que se levantar. É a própria pessoa. Verdade, pastor. Própria pessoa que tem que se levantar. Bater a poeira, né, e seguir em frente. Essa é a mensagem de hoje, a palavra de hoje. Queria agradecer, né, a todos que têm nos acompanhado, todo o pessoal aqui do grupo, né, manda um alô aí, pessoal do grupo aí, quem está conectado, outros aí também, né, seria bom até a gente criar um grupo específico desse programa, para colocar todas as pessoas que desejam entrar nesse grupo, né, para estar debaixo de oração, grupo da rádio, né, programa da rádio Vida na Palavra, está debaixo de orações e também recebendo devocional, recebendo o programa da rádio que a gente sempre grava, né, e mandando para você. Vamos criar esse grupo aí, é um projeto, né, novo aqui que está surgindo aqui no meu coração. Amém. Né, as pessoas podem ir mandando mensagens, eu quero participar desse grupo, né, e a gente encaixa aí qualquer pessoa, não só da igreja não, de qualquer igreja que quiser. Qualquer lugar, né, pastor? Qualquer lugar, nós vamos colocar. Então, aí o pessoal já se manifestando, Kleber e a sua família que está nos acompanhando, Ayrton, Laís lá no Ambó, Laís, Tiago, Luciene, né? Luciene, todo o pessoal, Silvana, né? O programa, eu acredito que foi gravado aqui, vai estar disponível para você, é de Vaneide. Juntos somos mais fortes, ela colocou aqui, né? Amém. E você que está passando por uma situação dessa, como o pastor falou, de depressão, procura ajuda, certo? Tem o pastor Roberto aqui para ajudar você, tem a esposa dele também, eles têm uma palavra de Deus, eles podem te ajudar, tá certo? Então procurem, a gente tá aqui justamente para ajudar vocês, e quem tá mais ainda disponível a ajudar é o Senhor Jesus, né, pastor? Amém. Amém. Pastor, então, vai orar? vamos orar, né? Que Deus abençoe tua vida,
Declara uma tarde abençoada. Procura uma igreja, você que não congrega, para congregar, para buscar o Senhor, né? Se firme, qualquer lugar que você se identificar, que pronuncie Jesus como Senhor. Seja feliz, né? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te guarde, que Deus te proteja e te livre de todo o mal em nome de Jesus. Lembrando só que quinta-feira temos um culto de cura na nossa igreja e você é nosso convidado especial. Amém. Deus te abençoe, fica na paz, em nome de Jesus. A paz, pessoal. Encheu o seu amor, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Uou! Deus é Emmanuel, estrela da manhã, oleiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o Shaddai, santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Oh! Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Ele faz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Galileu. Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. 104 FM. Pedras Soltas. Apoio Cultural. Em Itapetinga.